Colossenses capítulo 3, versículo 12 até o versículo 17. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Paulo vinha lidando com essa comunidade cheia de inquietudes, de um passado difícil, como era a cidade de Colosso, antes de conhecer a Jesus. Você nota nos versículos 5 a 9 desse capítulo, o tipo de vida que eles tinham: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, blasfêmia no versículo 8, maldade, linguagem obscena. Tem gente que acha que isso é dos nossos tempos. Não, isso é de bastante tempo atrás. Paulo inclusive recomenda: não mintam uns aos outros, já que vocês se despiram da velha natureza. Então esse era o contexto dessa comunidade antes de conhecer Jesus. E uma revolução espiritual e cultural aconteceu entre eles. Era preciso se desvestir do que eram e se vestir agora de Cristo, de uma nova natureza, com uma nova perspectiva de vida, novos ideais, valores, futuro. Era uma mudança completa e drástica. De um ambiente instável, de muito temor e insegurança, que cheirava morte, para um ambiente de paz. E essa é uma palavra-chave nos versículos que lemos, de 12 a 17. Um contexto de paz, da shalom de Deus, aquela que não só nos dá um sentimento de tranquilidade, mas uma paz que implica na bênção de Deus, como um judeu diz shalom para um outro judeu. Vejam o versículo 12, que começa com a expressão portanto. O que Paulo está fazendo até aqui, mostrando a nova vida que eles, colossenses, têm em Cristo. Que o jeito antigo de viver, onde o pecado os dominava e causava morte, rupturas, brigas, imoralidades, destruições nos lares, esse jeito antigo de viver é substituído por um novo jeito de ser, não só de viver, ser em Cristo, uma nova pessoa, uma nova criatura. E o que Paulo então está querendo chamar a atenção aqui dos colossenses é de que realmente, embora eles não se apercebam, uma mudança consistente aconteceu na vida deles e que eles podem viver agora segundo essa nova vida que eles já têm.
quando chega o final de 2020, a gente chega cansado, com medo, com angústias e muitas ansiedades. Mas imagina aquela pessoa que não tem esperança de um novo céu, de uma nova terra, que não tem conhecimento do amor de Deus, do perdão de Cristo, de cada um dos nossos pecados, que não foi reconciliada com o Pai, a ponto de desfrutar de paz. Imagina o sofrimento hoje, nesse momento, em tempos natalinos e de virada de ano, onde as famílias deveriam se reunir para contar o lucro e fazer projetos para 2021, nada disso foi possível, porque ainda as pessoas estão atrás do trem que passou sobre elas em 2020. E alguns instantes das suas famílias, dos seus familiares, muitos deles idosos, e o receio é contaminá-los. E uma contaminação que pode ser definitiva. O tempo é outro. O que aqui Paulo está tentando chamar, em termos de atenção, quanto aos colossenses, é que eles têm Cristo. Eles nasceram de novo do Espírito, eles têm uma perspectiva celestial, eles têm paz com Deus, e eles têm o Espírito de Deus na vida deles, que os anima a enxergar o mundo de um outro jeito, como é o caso de muitos de nós aqui hoje. Mesmo que tenhamos sofrido com doenças no ano que passou, com desemprego, com queda de renda, com rupturas familiares, com perda de entes queridos, mas mesmo assim, Cristo vive em nós pela fé. E esse Cristo que vive em nós pela fé gera, a gente nem se dá conta, uma leitura diferente do mundo. A gente não se dá conta até conviver com quem não tem esse Cristo no seu coração pela fé. Daí a gente nota como privilegiados somos, como abençoados temos sido. Então, de uma outra maneira, Paulo está dizendo: Colossenses, crentes, vocês têm Cristo, logo vivam como se tivessem, porque de fato vocês o têm nos seus corações. Ou seja, sejam na prática aquilo que vocês já são. E amem as pessoas, e amem a comunidade de vocês, e deixem a mentira, deixem as divisões, deixem a vaidade, e promovam a paz, porque para isso vocês foram chamados. Eu confesso que fiquei muito tocado com essa frase aqui do apóstolo Paulo, do versículo 15, que a paz de Cristo seja o árbitro, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. O tema aqui é a comunidade de Colosso, a comunidade de crentes. A igreja, ela foi salva e chamada da escuridão para ser uma comunidade de paz, de bem-estar, de crescimento, de harmonia, de edificação de uns para com outros. Por isso, então, Paulo está tentando chamar a atenção dos caras. Vocês já nasceram de novo, vocês têm uma nova vida, vocês já têm perdão de pecados, vocês já têm uma herança no céu. Vocês são eleitos de Deus, escolhidos a dedo. Vocês podem viver de uma maneira diferente. Porque a eleição não é só para a salvação eterna, é para uma salvação que já começou aqui e agora e que nos leva à frutificação e que nos leva ao serviço cristão em amor. Aliás, essa é uma das nossas grandes identidades, nascidos de novo, a identidade do serviço, que é o discípulo de Jesus que serve porque foi servido. E a igreja tem essa mensagem carregada em seu coração. O objetivo final dessa salvação, é claro, é a glória de Deus, como nos diz Efésios 1. Mas Paulo diz: vocês têm condições de viverem de um jeito diferente. Vocês podem ser luz nesta cidade, vocês podem
ser uma comunidade de paz. Vocês podem amar. Vocês podem promover a paz. A palavra santos aqui tem esse sentido de separados para o Senhor e para a sua obra. Se nós não fôssemos salvos, nós nem podíamos ter entendido um vídeo desses aqui, que fala da igreja perseguida. É o fato de nos sentirmos incluídos nessa missão de Deus no mundo que nos faz pensar nos nossos irmãos que são perseguidos em todo lugar, porque eles foram chamados para uma missão: ser luz de Deus no mundo, ser sal da terra. Santos aqui então é separados para o Senhor e para a sua obra. Que 2021 nos oportunize servir a Deus. E eu não me refiro só dentro da comunidade do caminho. Eu me refiro a servir a Deus aonde você estiver. Aliás, que Deus possa nos fazer uma comunidade para fora. Uma comunidade que tem comunhão entre si, mas que sai às ruas, que é comunidade itinerante, dinâmica. Como sal da terra e luz do mundo, que privilégio, nós fomos separados, não só eleitos, nós fomos designados para uma missão. Fomos comprados pelo sangue de Cristo, isentados da culpa do pecado, libertados da escravidão do mesmo pecado, e estamos sendo renovados dia após dia, numa transformação absurda de mente, de mentalidade, para sermos luz neste mundo. Paulo não só usa a expressão santos, ele usa também a expressão amados. Há um texto muito belo em 1 Tessalonicenses, só você virar a página, no capítulo 1, versículo 4, quando Paulo escreve para essa outra comunidade, ele diz assim: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a você somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Irmãos amados por Deus. Mas Paulo prossegue nesse texto, daí sim recomendando o que ele vai encarar aqui como virtudes de alguém que nasceu de novo e tem agora a capacidade de ser diferente em Cristo. Ele começa com a expressão profunda compaixão. Profunda compaixão. E eu sei que isso é uma carência em nossos dias. Desde a família até as relações de emprego, até a relação de vizinhança, há uma profunda carência de compaixão. Essa é a primeira virtude com a qual Paulo começa falando da nova vida em Cristo e como ela nos permite ter uma profunda compaixão. Veja nesse mesmo documento, aliás, em Filipenses, que é a carta anterior, no capítulo 1, eu não tinha me dado conta dessa expressão de Paulo. Ela é muito bonita, Filipenses 1:8. Olha só, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Eu tenho pedido e perguntado a Deus: Senhor, que profundo afeto é esse? Mas a boa notícia é que ele é dado por Cristo. E de que é possível eu compartilhar alguma coisa desse profundo afeto que fez Jesus ser quem ele foi. E que quer fazer também a igreja hoje ser quem ela deve ser, estando Cristo no seu meio. Que expressão importante em dias como os nossos, de tanta frieza. Há um temor muito grande nesse contexto pandêmico, de que cada um vai virar-se por si mesmo, cada um vai cuidar da sua própria vida, das suas próprias necessidades, porque não há tempo e nem recurso para cuidar do outro. Talvez saiamos dessa crise toda menos solidários e mais egoístas, que Deus nos livre disso. Mas como igreja, nós somos convocados a ter este
profundo afeto de Cristo Jesus. Eu me lembro aqui de José quando reviu seu irmão mais novo, Benjamim, chegando ao Egito. José teve que se esconder. Quando ele viu Benjamim, ele teve que se esconder para chorar, porque tinha sido vendido como escravo e pela primeira vez reencontrava o seu irmão. Depois, em outro momento, quando ele se revela aos seus irmãos de novo, ele é tomado de um profundo sentimento. Mas Paulo não para por aqui, ele também se dedica a uma outra virtude chamada bondade. E é claro que essas virtudes se entrelaçam, não são como compartimentos que a gente pinça e escolhe, mas são virtudes que adentram as naturezas umas das outras. A bondade eu definiria aqui como alguma coisa oposta à malícia ou à perversidade, tão evidente em nossos dias. Quem não tomou conhecimento dessa juíza morta a facadas na frente dos seus filhos, naquilo que era para ser uma noite de Natal, de celebração do nascimento, da encarnação de Cristo. Vejam o versículo 8 desse capítulo. A vida dos colossenses era assim, cheia de ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena, pois agora em Cristo eles são uma nova criatura. E a bondade agora é estimulada como um jeito novo de viver, como uma postura nova para se ter. Não há como esquecer aqui da atitude do bom samaritano. E em 1 Tessalonicenses capítulo 2, logo virando a página, no versículo 7, Paulo escreve assim: embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês. Vira e mexe Paulo se defendendo e esclarecendo as suas reais intenções, sempre mal interpretado. Assim como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Vejam como Paulo se sentia pai dessa comunidade, ou melhor, mãe. Assim, com muito afeto, de novo a palavra afeto aqui, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. A igreja é uma comunidade de afeto, de amor, de bondade, é um lugar de cura. Pois vocês, versículo 9, com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como, trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de ninguém de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. E Paulo então segue dando aqui o seu relato, sincero e transparente, quanto à pureza das suas intenções. Bondade. Mas há uma outra virtude que Paulo elenca aqui nessa carta aos Colossenses, que é humildade. E aí não tem como a gente esquecer o texto de Filipenses 2:3, que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Eu vi uma frase que diz assim: numa igreja onde cada membro considera o outro superior, desponta um estado de contentamento, de satisfação, de plenitude. Numa igreja onde cada membro considera o outro superior a si, desponta, surge um estado de contentamento. Porque a nossa alegria está em servir. Há um grande perigo quando a gente tem um conceito elevado a nosso respeito. Um grande perigo, é uma coisa ruim para a igreja, para a família, para qualquer comunidade. Essa pessoa terá muita dificuldade de servir aos outros, porque ela acha que os outros não merecem.
A humildade sempre foi uma virtude desprezada entre os pagãos, desde a filosofia que veio da Grécia Antiga. E foi no judaísmo e depois no cristianismo que a humildade passou a ser virtude. Não há como esquecer aqui a fala do centurião. Com Jesus, não sou digno de que entres em minha casa. Ou a fala do publicano, ser propício a mim, pecador. Mas há um outro termo, uma outra virtude que caracteriza essa comunidade, pelo menos deveria, mansidão, que na nova tradução da linguagem de hoje tem a expressão delicadeza, que não tem nenhum sentido pejorativo, como alguns às vezes imaginam. É a pessoa dócil mesmo. É aquela disposição de sofrer a injúria ao invés de praticá-la. Se ela tiver que escolher, que sofra o dano e não que cause ele. Em dias como os nossos, talvez, parece ser virtuoso o que fala mais alto, o que tem a resposta para tudo. Mas às vezes, calar também é virtude. A disposição de sofrer a mentira. Eu lembro aqui de Moisés como alguém muito manso, o profeta Jeremias, que não se cansava na sua profecia, e Oséias, que não rejeitou a sua esposa, infiel, uma prostituta que ele compra para ser a sua mulher e convive com essa realidade, porque Deus fazia daquele casal uma ilustração para o pecado de adultério do povo para com Deus. Oséias encarou essa contínua vergonha e ainda libertou essa mulher de uma vida perdida. Mansidão. Mas o texto continua no versículo 13: suportem-se uns aos outros. Eu sempre entendi que o amor e a paciência são virtudes, porque quando a gente está junto, a gente precisa delas. A gente precisa no casamento, na família, numa comunidade, numa empresa, com vizinhos, com amigos. A gente precisa desse óleo que permeia as nossas relações. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11, há uma citação bastante interessante a respeito de Jó. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. É preciso ter paciência, aguardar o desfecho final, porque, na verdade, o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Mas o texto prossegue, dizendo também, para haver perdão recíproco, mútuo, eu perdoo e sou perdoado, eu perdoo e me deixo perdoar, porque eu também sou um pecador, eu também falho. Quando Paulo escreveu sobre isso em Efésios 4:32, Paulo escreveu: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. E aqui nós temos de novo um motivo para perdoar. Deus em Cristo primeiro nos perdoou. Ele nos amou primeiro. Não há motivo, não há justificativa alguma para a falta de perdão, a partir da realidade que eu e você desfrutamos hoje. Nós fomos perdoados por meio de Cristo. Deus nos perdoou. Deus nos reconciliou. Pois é a mesma fala na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas como temos perdoado aos nossos devedores. Jesus na cruz, sendo cuspido, crucificado, morto injustamente, dizia: não lhes imputes este pecado, ou perdoa-os, Pai,
porque eles não sabem o que fazem. E Estevão, esse sim, pedia para os seus apedrejadores que Deus não imputasse sobre eles aquele pecado. Meus irmãos, todas essas qualidades, virtudes, impulsos do Espírito, de um coração regenerado, que foi perdoado, onde Cristo vive, onde o Espírito habita, tudo isso também foi qualidade do próprio Cristo que andou entre nós fazendo o bem. O apóstolo Paulo chega a dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ao nascermos de novo, fomos revestidos dessa nova natureza, dessa nova vida, a ponto de que quem vê o Cristo vê o Pai. Ele mesmo disse em João 14. E assim também, quando a igreja está inundada com esse amor, com a bondade, com a mansidão, com a humildade, com essas virtudes, a comunidade está dando um testemunho de Cristo em nós, esperança da glória. Mas nós chegamos ao versículo 14 com a expressão acima de tudo isto, que indica a supremacia do amor. E não é algo isolado em Paulo, porque lá em 1 Coríntios 13, quando ele fala de fé, esperança e amor, ele diz textualmente: o amor é o maior deles. Sim, Paulo está a dizer que o amor é a maior virtude. O amor é o maior deles. Casualmente, quando Paulo vai lidar com o fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, o amor também é o primeiro da lista. E numa primeira petição que Paulo faz em sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 9, esse é o tema que está presente também. E também faço esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes. Então vejam que conhecimento, percepção, mesclados com amor, é a típica vida piedosa, sábia e valorosa, que o Espírito de Deus nos permite desfrutar. Que o vosso amor aumente mais e mais. Eu tenho um pedido para a nossa comunidade: Senhor, faz crescer o amor nessa comunidade, entre nós e para fora de nós. Que essa possa ser uma das nossas orações em 2021. Pedro não ficou à parte dessa bela virtude. Na sua carta, no capítulo 4, no versículo 8, Pedro escreveu assim: acima de tudo, porém, tenham muito amor, uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Não é novidade que o amor domina também as cartas do apóstolo João e o evangelho de João em si. Mas o próprio autor, ainda anônimo para nós, da carta aos Hebreus, também lida com a temática, quando lá em 10:24, ele diz: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. E nessa mesma carta, capítulo 13, versículo 1, esse mesmo autor diz: seja constante o amor fraternal. Não é uma escolha. Nós fomos empurrados para essa corrente de água da vida, que cura, que perdoa, que restaura, que faz tudo novo, chamada amor. Alguém disse: o amor é o lubrificante que capacita as outras virtudes a funcionarem com delicadeza. O amor é o elo da perfeição, no sentido de que é aquilo que une os crentes, fazendo-os prosseguir adiante em direção ao alvo da perfeição, porque está em vista aqui uma comunidade. Então o amor é pensado no convívio da comunidade, não um amor teórico, especulativo e filosófico, mas um amor real,
que lida com as relações. Não é o conhecimento ou a filosofia, nem a obediência a ordenações humanas, coisa que era um pouco comum na cidade de Colosso, e o pessoal se achava muito piedoso por guardar ordenações. Mas o amor de uns pelos outros é que iria fortalecer aquela comunidade. E a gente sabe o que é ser amado e como é bom. Que Deus faça isso entre nós, em nós. Chegando ao versículo 15, indo já para o final, o que nós encontramos Paulo escrever? Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Há uma nítida sensação aqui de descanso e contentamento quando o Redentor faz e fez sobre nós. Não temos mais nada a temer, nada nos falta, não há sentimento de perda, temos tudo em Cristo. Sentimos o perdão do passado e temos esperança quanto ao futuro. E não há como esquecer aqui também a oração do apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, falando da paz de Cristo que excede todo entendimento. Mas atenção, a paz da qual Paulo está falando aqui é uma paz social, porque ela é uma orientação para ser desfrutada, porque somos um só corpo, diz o versículo 15. Foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E talvez é por esse motivo que Paulo lamente muito quando escreve aos Coríntios, que os irmãos estavam tendo tais dilemas e rupturas entre si, que estavam indo ao judiciário da época para resolver essas pendências. E ele diz que vergonha, não há nenhum sábio entre vocês que julgue, que discirne essas causas. Aventuram-se vocês a irem a tribunal terreno. Que lástima, porque um dia vocês vão julgar as coisas celestiais, seres angelicais. A gente às vezes se apequena como seres humanos que somos, mas não é no sentido da humildade, é da carnalidade mesmo. Que Deus transforme os nossos corações. O sentido da expressão árbitro aqui é aquele que governa, que decide, que tem a última palavra. Que o nosso coração possa sossegar. Aqui eu lembro sempre de Tiago capítulo 4, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. O país hoje está numa situação muito difícil. Eu acho que a igreja deveria ser o primeiro organismo a olhar para si e perguntar onde a gente pode ser diferente, onde a gente pode servir o nosso país. Porque os conflitos, eles vêm de dentro de nós. Dos prazeres que estão brigando para serem predominantes. É aquilo que a gente quer. Por fim, Paulo conclui essa sua carta com uma expressão que entendi cabível para a noite de hoje. Sede agradecidos. Se damos uma pequena olhada nessa carta, vamos ver que esse é um tema recorrente, pois no capítulo 1, versículo 3, Paulo já fala sobre isso. Damos sempre graças a Deus quando oramos por vocês. No versículo 12 desse mesmo capítulo 1, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. No capítulo 2 dessa mesma carta, versículo 7, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. E no capítulo 4, versículo 2, dessa mesma carta, continuem a orar, vigiando, em oração com ação de graças.
Eu vou dizer de novo hoje à noite: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Há muitos motivos para dar graças a Deus no dia de hoje. Muitos motivos. Eu queria ver muitos outros irmãos aqui. Eu desejaria que alguns conhecidos não tivessem partido. Mas o nosso Deus é soberano. E o nosso Deus é bom. Rico em perdoar, rico em misericórdia. Quem sabe o Brasil ou os mundos por aí afora possam experimentar um novo tempo de Deus nas suas vidas e serem agradecidos, porque um dos sintomas do paganismo ou do pagão que é idólatra é ele ter as bênçãos de Deus e não agradecer. Romanos 1:21. Ele tem as bênçãos, mas Paulo vai escrever lá, mas não deram graças a Deus como dono das bênçãos e criaram os seus ídolos, fizeram as suas imagens, idolatraram a si próprios e se tornaram nulos em seus raciocínios, e o seu entendimento foi obscurecido. A gratidão acarreta a paz e excelentes relacionamentos. As exigências nos fazem sempre murmurar e ficar descontentes. A gratidão é aquela alegria pela bondade de Deus nas pequenas coisas. Por isso, gratidão acarreta paz. A pessoa que murmura nunca tem paz. A pessoa crítica demais nunca tem paz. Ela não consegue ver Deus nas pequenas coisas. Quem é grato, alguém disse, grato a Deus, dificilmente cobiçará a riqueza ou os talentos supostamente superiores de uma outra pessoa. O agradecido está contente com aquilo que Deus lhe deu. Por isso, a paz é a consequência. A ingratidão é própria do paganismo. E aí, chegando ao versículo 16, a gente aprende que paz não é só um sentimento, como alguém pode imaginar. A paz de Cristo seja o árbitro no coração de você. Sim, também é sentimento, mas ela nos é dada pelo Evangelho da Escritura, que revela o Cristo, que conta a história do menino em Belém que se fez homem, do Deus que se fez criança e habitou entre nós, nascido de uma virgem, tomada pelo Espírito Santo. Um evento incrível. Há quem inclusive traduz aqui o versículo 16: habite ricamente em vocês, por entre vocês, porque Paulo estaria dirigindo-se a uma comunidade. Que a palavra fosse rica na comunidade. E para ser na comunidade, ela tem que ser em nós individualmente. Mas que ela também seja rica na comunidade. Palavra de Cristo, que é a mensagem de Cristo, que é o Evangelho, que é a boa notícia de que Deus resolveu descer e reconciliar consigo todas as coisas e mandou o seu próprio Filho, figura mais perfeita de humanidade, modelo de existência, modelo de ser. Mas antes, o nosso Redentor. Essa palavra de Cristo pode dominar cada motivo, desejo, pensamento, palavra, ação em cada um de nós, e ela pode produzir fruto. É importante guardá-la, manejá-la bem, escondê-la no coração, porque em Filipenses 2:16 ela é chamada de palavra da vida. Que palavra? Palavra da vida. A consequência de tudo isso, meus irmãos,
é que essa riqueza do Evangelho em nós nos habilita para instruir e aconselhar uns aos outros, entre nós mesmos. Paulo e Timóteo faziam isso no capítulo 1, versículo 28, e agora a comunidade é convidada a se somar a eles, num serviço de um para com o outro. E é claro que nesse ambiente onde a palavra de Cristo é rica, há louvor, há júbilo, há hinos, há cânticos espirituais, há salmos, como o próprio Cristo, provavelmente depois da sua ceia com os discípulos, cantou com eles um salmo. O canto glorifica a Deus, mas edifica o crente, nos fortalece na fé, nos anima, especialmente num tempo onde Bíblia escrita nem havia. Algumas pessoas tinham alguns manuscritos, então o cântico reforçava as verdades de Deus, ajudava o crente a confessar seus pecados. Os evangelhos provavelmente foram escritos depois. Então os cânticos cristãos eram a maneira de se aprender de Deus, de ser animado na fé e fortalecido. Mas o louvor aqui é num espírito de gratidão e com sinceridade. E esse louvor vale também para o culto caseiro. Por fim, Paulo finaliza dizendo: e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Por que tudo? Porque em Colossenses havia uma lista de coisas que você tinha que fazer. Sabe aquela coisa do pode e não pode? Tinha um monte dessas listas. Paulo entende que a coisa é um pouco mais profunda do que listas. É o coração, é o espírito, é a devoção. Então ele usa a expressão tudo, como no versículo 23: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas. Tudo aqui em contraste com regras, com obrigações, com coisas externas que não salvam ninguém. Tudo aqui é todo o nosso coração, toda a nossa vida. E em nome de Cristo é em harmonia com a sua vontade, com o seu propósito. Não é citar apenas o nome de Jesus, mas é estar nele e viver por meio dele e adorar a Ele com ações de graças dadas ao Pai por meio do Filho. Baixa a tua cabeça nesta noite, meu irmão, minha irmã, jovem. Espírito Santo de Deus, eu te invoco com os meus irmãos hoje à noite aqui, por meio da tua palavra. Faz aquilo que nenhum de nós pode fazer, faz aquilo que nenhuma pessoa pode realizar, que nenhuma filosofia, que nenhuma falsa esperança pode causar. Nós somos o teu povo, nós somos essa igreja, nós somos esses revestidos, eleitos, santos e amados. Nós somos a tua gente, Senhor. Nós precisamos que o Senhor nos ajude nessa caminhada, nos dê graça para continuar, nos ajude a prosseguir. Que pelo seu sangue limpe-nos de nossos pecados, nos perdoe das pessoas que machucamos, que ferimos, com quem fomos indiferentes, frios e omissos. Que o Senhor, pelo seu sangue precioso, nos purifique nas nossas famílias, com os nossos amigos, nas relações que temos onde moramos. Que o Senhor derrame a sua luz e o seu amor em nossos corações e nos ajude, porque nós acreditamos na tua palavra, nós acreditamos que é possível em ti sermos mais do que vencedores. Nós já somos,
Ajuda-nos a prosseguir nessa missão, nesse chamado de promoção de paz e amor e reconciliação nesse mundo, a começar pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos irmãos aqui mesmo dessa comunidade ou de outras comunidades com quem eventualmente ainda temos alguma coisa pendente. Cumpra-se em nós a tua palavra. Venha o teu reino, Jesus. Transforma-nos nesse ano, finalzinho dele, início de 2021. Segue essa tua obra em cada um de nós. Essa que fortalece, que solidifica, que fundamenta, que estabelece. A comunidade do caminho é uma pequena comunidade. Isso não nos é problema algum. Ser o pequeno rebanho do Senhor é um privilégio para nós. Nós somos teus, Senhor. Cuida de nós. Dirige os nossos passos nesse ano que entra agora. Conduz nossas decisões, esclarece o nosso entendimento. Usa entre nós a quem tu queres usar, prepara aqueles que tu queres qualificar. Faz em nosso meio a tua obra, que é linda, poderosa e que ninguém pode superar. Que o Senhor venha, que o Senhor tome o seu lugar entre nós, que o seu poder venha estar conosco neste final de ano e início de 2021 e para sempre. Nós te invocamos aqui. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos ficar de pé.